Dói muito, pelo amor de Deus. Eu não consigo sentar. A voz de Maria Ribeiro saiu fraca, quebrada, quase um sussurro de vergonha misturado com desespero. Ela estava em pé no meio da sala, as mãos apoiadas na mesa de jantar, o corpo curvado para frente, como se qualquer movimento pudesse partir algo por dentro. O rosto pálido denunciava mais do que idade, denunciava dor acumulada. Anda logo, Maria. Não fica fazendo cena. Larissa Ribeiro falou sem levantar a voz, com a tranquilidade cruel de quem sabe que está no controle. Estava sentada no sofá claro da sala, as pernas cruzadas, o celular apoiado na mão, observando a sogra como quem assiste a algo inconveniente, mas inevitável. A cadeira dura, colocada propositalmente ao lado da mesa, parecia esperar Maria como uma armadilha silenciosa. Maria respirou fundo e tentou mais uma vez. Desceu o corpo lentamente, centímetro por centímetro, buscando apoio. No instante em que o peso começou a tocar o assento rígido, uma fisgada violenta atravessou suas costas e explodiu atrás, num ponto específico que a fez perder o ar. Ai, o gemido escapou antes que ela pudesse conter. Dói muito. As pernas falharam. Maria se ergueu de novo num impulso, quase caindo. As mãos tremiam. Os olhos se encheram de lágrimas que ela tentou esconder, virando o rosto para o lado. Eu não consigo sentar, repetiu agora com a voz embargada. Não consigo. Larissa soltou um suspiro impaciente, pousou o celular sobre o sofá e se levantou devagar, como quem está cansada daquela mesma cena de sempre. Aproximou-se apenas o suficiente para ser vista, não para ajudar. Maria, você ficou sentada a tarde inteira, disse num tom controlado, quase pedagógico. Ficar levantando e sentando só piora essas dores. Você precisa se acostumar. Essa cadeira é firme, é melhor para sua coluna. Maria sentiu o rosto queimar. A humilhação era tão forte quanto a dor. Ela não tinha ficado sentada a tarde inteira, não tinha sequer conseguido descansar. A poltrona macia, onde sempre se sentava para rezar no fim do dia, havia desaparecido naquela manhã. No lugar, só aquela cadeira dura, reta, implacável. Eu só preciso descansar um pouco, tentou explicar, quase implorando. É só sentar, só um pouco. Descansar não é ficar se acomodando, cortou Larissa, agora com um leve sorriso nos lábios. O médico falou que idoso precisa de disciplina. Ficar de pé fortalece. A palavra idoso caiu como um peso. Maria fechou os olhos por um segundo, lutando para manter a dignidade. Não queria chorar. Não queria dar razão àquela frieza. Mas o corpo já não obedecia. Do corredor, Neuza observava a cena em silêncio. Estava parada, com um pano de prato esquecido nas mãos, o coração apertado no peito. Conhecia Maria havia anos. Sabia exatamente como aquela dor não era exagero. Sabia também que aquela cadeira não estava ali por acaso. Maria tentou se apoiar novamente, mas as pernas tremiam demais. O corpo pedia socorro. A dor pulsava insistente, como um aviso de que algo estava muito errado. Por favor, murmurou quase sem voz. Dói muito, eu não consigo sentar. Larissa virou o rosto impaciente, como quem encerra um assunto sem importância. Daniel já vai chegar, disse seca. Não quero escândalo quando ele entrar. O nome do filho trouxe um nó à garganta de Maria. Daniel. Se ele estivesse ali, aquilo não estaria acontecendo. Nunca estaria. Mas ele não estava, e Larissa sabia disso. O silêncio que se instalou foi pesado, sufocante. Maria permaneceu em pé, sofrendo, com a sensação de que aquela dor não era apenas física. Era o sinal de que algo muito maior estava se quebrando dentro daquela casa. E sem que ninguém ali percebesse, aquele era exatamente o momento que antecedia a abertura de uma porta e a queda definitiva de uma máscara. Maria Ribeiro nunca imaginou que envelhecer dentro da própria casa pudesse se tornar um exercício diário de resistência. Durante anos, aquela mesma sala fora lugar de silêncio confortável, de oração ao entardecer e de pequenas pausas que davam sentido aos dias.
Agora, cada canto parecia exigir esforço. Cada movimento, uma decisão calculada para evitar dor ou humilhação. Ela não fora sempre frágil. Pelo contrário, Maria criara Daniel praticamente sozinha depois da morte do marido, enfrentando jornadas longas, contas apertadas e noites mal dormidas sem jamais se permitir reclamar. Fora costureira durante décadas, mãos firmes, postura ereta, orgulho de nunca ter dependido de ninguém. Mesmo quando o filho começou a prosperar, ela manteve hábitos simples, recusando excessos, pedindo pouco, ocupando pouco espaço. Quando Daniel insistiu para que ela fosse morar com ele em Curitiba, na casa ampla que havia comprado depois de enriquecer, Maria resistiu. Tinha medo de atrapalhar, tinha medo de perder a própria autonomia. Foi o filho quem a convenceu, dizendo que aquela casa também era dela, que tudo o que ele tinha começara com os sacrifícios dela. Maria acreditou. Talvez tenha sido ali o seu maior erro, confiar que amor bastava para manter respeito. Nos primeiros meses tudo parecia funcionar. A casa era silenciosa, organizada, e Daniel fazia questão de estar presente sempre que podia. Maria tinha seu quarto, sua poltrona preferida perto da janela, seus horários respeitados. Foi nesse período que Larissa entrou definitivamente na vida do filho. Elegante, educada, sempre com um sorriso pronto, parecia a nora perfeita. Maria, cautelosa por natureza, observava mais do que falava. O casamento aconteceu rápido. Daniel estava apaixonado. Maria, temendo parecer ciumenta ou controladora, silenciou qualquer desconforto que sentia. No começo, Larissa mostrava atenção exagerada. Perguntava se Maria precisava de algo, oferecia ajuda, dizia se preocupar com a saúde da sogra. Tudo parecia cuidado, tudo parecia zelo. Com o tempo, porém, pequenos detalhes começaram a mudar. Nada gritante, nada que pudesse ser facilmente apontado. Apenas ajustes silenciosos que aos poucos foram se acumulando. A poltrona confortável foi retirada para limpar melhor o espaço. As almofadas desapareceram para evitar poeira. O sofá da sala passou a ser ocupado exclusivamente por Larissa, enquanto Maria era direcionada, com delicadeza ensaiada, para cadeiras mais duras. É melhor para a postura, dizia a nora, sempre sorrindo. Maria aceitava, engolia. Pensava que talvez estivesse mesmo exagerando. Afinal, não queria ser aquela sogra difícil, reclamona, ingrata. E assim, dia após dia, foi se adaptando ao desconforto como quem aprende a viver com uma dor constante, tentando não demonstrar fraqueza. Neuza foi a primeira a perceber que aquilo não era descuido. Trabalhava na casa havia anos, antes mesmo de Larissa aparecer, e conhecia a rotina de Maria como quem conhece a própria. Sabia que a senhora sempre precisava se sentar por alguns minutos no fim da tarde para aliviar as dores nas costas. Sabia que aquelas pausas não eram luxo, eram necessidade. E ainda assim, via Maria cada vez mais tempo em pé, andando devagar, segurando nos móveis. Quando Neuza oferecia ajuda, Maria desconversava. É só cansaço, dizia com um sorriso cansado. Passa. Mas não passava. Larissa, por sua vez, parecia atenta demais a cada limitação da sogra. Observava quando Maria se apoiava mais num móvel, quando demorava a se levantar, quando respirava fundo antes de sentar. Havia algo frio naquele olhar, algo que não combinava com palavras doces. E sempre que Daniel estava por perto, tudo mudava. Larissa se tornava cuidadosa, solícita, quase exemplar. Puxava cadeiras, oferecia água, perguntava se Maria estava confortável. Era um teatro perfeito. Daniel via aquilo e se tranquilizava. Para ele, a mãe estava bem cuidada. A esposa era atenciosa. Qualquer sinal de desconforto parecia coisa da idade. Maria, percebendo o orgulho do filho e temendo parecer frágil demais, escolhia o silêncio. Mas o corpo não mente por muito tempo. Naquela tarde,
Quando a dor se tornou insuportável e as palavras escaparam sem controle, Maria percebeu que havia cruzado um limite. Não era apenas desconforto, era sofrimento deliberado. E, pela primeira vez, uma dúvida dolorosa se formou em seu peito. Talvez aquela casa, que um dia simbolizou segurança, tivesse se tornado um lugar perigoso para alguém como ela. E enquanto Maria lutava para permanecer de pé, tentando preservar a dignidade, Neuza sentiu um pressentimento pesado. Algo estava prestes a acontecer, algo que não poderia mais ser ignorado, porque dor silenciosa só existe até o dia em que deixa de ser silenciosa. Larissa Ribeiro nunca levantava a voz, não precisava. Seu controle vinha do tom calmo, das escolhas aparentemente racionais e da certeza de que ninguém questionaria uma mulher elegante, bem vestida e sempre correta. Para quem via de fora, ela era organizada demais para ser cruel. Para quem vivia dentro da casa, era impossível ignorar que cada decisão sua tinha efeito direto sobre o corpo cansado de Maria. As mudanças nunca vinham de uma vez. Eram sempre graduais, quase pedagógicas. Primeiro, Larissa reorganizou a sala dizendo que precisava modernizar o ambiente. A poltrona macia, onde Maria descansava no fim da tarde, foi retirada para abrir espaço. No lugar, surgiu uma cadeira firme, de madeira clara, sem encosto acolchoado. Depois, vieram os comentários sutis. Cadeira mole faz mal para a circulação. Postura errada piora a dor. Maria ouvia, assentia e obedecia. Com o passar dos dias, sentar virou um desafio constante. Permanecer em pé também. Larissa insistia que Maria precisava se movimentar mais, mas sempre escolhia horários longos, sem pausas. Se a sogra tentava se apoiar em algum móvel, ouvia que aquilo era comodismo. Se pedia alguns minutos para deitar, recebia um sorriso controlado acompanhado de uma frase ensaiada. Dormir demais durante o dia tira o sono da noite. Neuza observava tudo. Notava que quando Daniel estava fora, Larissa decidia cada detalhe da rotina da casa. Escolhia onde Maria deveria sentar, quanto tempo podia permanecer ali e até quando precisava se levantar. Nada parecia imposição direta. Era sempre apresentado como cuidado, como zelo, mas o efeito era o mesmo. Maria ficava cada vez mais cansada, mais rígida, mais silenciosa. Houve também os remédios. Maria usava uma pomada simples para aliviar as dores nas costas e na região lombar. Não era nada forte, nada perigoso. Um alívio básico. Um dia, a pomada simplesmente sumiu do criado mudo. Quando Maria perguntou, Larissa respondeu com naturalidade. Guardei. Você estava usando demais. O médico não recomendou exagerar. Maria não lembrava de médico nenhum ter dito aquilo. Mas duvidar exigia força, e força era algo que ela já não tinha. Sem o alívio, a dor se intensificou. Ardor constante, sensação de peso, um desconforto que se espalhava sempre que precisava sentar ou levantar. Ainda assim, Maria evitava reclamar. Temia ser vista como fraca, temia incomodar o filho. Larissa percebia esse medo e se aproveitava dele. Quando Daniel chegava mais cedo, tudo mudava. As almofadas reapareciam discretamente. A cadeira dura era afastada. Larissa se tornava gentil, solícita, perguntava se Maria estava confortável, oferecia ajuda. Daniel observava aquela cena e se sentia tranquilo. Para ele, a mãe estava bem assistida. Para Maria, aquilo era um lembrete cruel de que sua dor só existia quando ninguém importante estava olhando. Neuza tentou algumas vezes intervir. Ofereceu almofadas, sugeriu mudar a cadeira, tentou deixar a pomada novamente no quarto. Em todas as ocasiões, Larissa aparecia logo depois, retirando o que havia sido colocado, sempre com uma explicação elegante. Isso não é necessário. Maria precisa se acostumar. Ela exagera. Aos poucos, Maria começou a evitar a sala. Caminhava com dificuldade até o quarto, permanecia mais tempo em pé do que sentada. Apoiava-se em paredes e móveis como quem tenta esconder o próprio desgaste.
Havia dias em que o simples ato de se sentar se tornava um tormento. A dor concentrava-se atrás, pulsava, queimava. Ainda assim, ela respirava fundo e seguia. Larissa observava cada gesto, sabia exatamente quando a sogra estava no limite. Era nesses momentos que se aproximava, sugerindo que Maria tentasse mais um pouco, que não desistisse, que enfrentasse a idade com dignidade. Palavras bonitas, ditas com frieza cirúrgica. Neuza começou a sentir medo. Não medo imediato, mas aquele que se instala devagar, quando algo parece errado demais para ser coincidência. Via Maria emagrecer, perder o brilho nos olhos, hesitar antes de cada movimento. Via Larissa cada vez mais segura de si. E entendia que aquela dor não era descuido, era escolha. Maria, por sua vez, sentia algo ainda mais pesado do que a dor física. Sentia-se um estorvo, um peso, um corpo ocupando espaço demais dentro de uma casa que já não parecia sua. E mesmo sem entender exatamente por quê, começou a ter certeza de que aquela dor não era apenas consequência da idade, era resultado de alguém que queria vê-la fraca, dependente, silenciosa. E quando a dor deixou de ser apenas desconforto e se transformou em sofrimento constante, Maria percebeu que estava sozinha demais para enfrentar aquilo calada por muito mais tempo. Daniel Ribeiro acreditava que tudo estava sob controle. Aos 42 anos, havia construído uma carreira sólida no setor de tecnologia, expandido a empresa com disciplina e se tornado referência no que fazia. Trabalhava demais, viajava com frequência e vivia com a sensação constante de que precisava provar algo ao mundo. Talvez fosse por isso que, ao chegar em casa, desejasse apenas tranquilidade. Para Daniel, Larissa representava exatamente isso: organização, elegância, equilíbrio. A casa sempre impecável, os horários definidos, a rotina funcionando sem ruídos. Era fácil acreditar que sua esposa cuidava de tudo com eficiência, inclusive de sua mãe. Ele via cenas pontuais. Larissa oferecendo água, puxando uma cadeira, perguntando se Maria precisava de algo. Pequenos gestos, suficientes para acalmar qualquer culpa silenciosa que ainda carregava por passar pouco tempo em casa. Maria nunca reclamava na frente do filho. Quando ele perguntava como ela estava, a resposta vinha sempre acompanhada de um sorriso contido. "Estou bem, meu filho." Daniel acreditava. Queria acreditar. Afinal, aquela mulher sempre fora forte. Pensava que a idade trazia desconfortos naturais e que exagerar preocupação só criaria problemas desnecessários. Larissa sabia disso. Sabia exatamente como se comportar quando Daniel estava presente. Ajustava o tom de voz, escolhia as palavras com cuidado, mudava discretamente a disposição da sala. A cadeira dura era afastada, substituída por algo mais confortável. As almofadas surgiam como se nunca tivessem sumido. A pomada reaparecia no criado mudo. Tudo calculado para que Daniel jamais enxergasse o quadro completo. Neuza, por outro lado, percebia o contraste com clareza. Via como Maria se movia com mais cautela quando Daniel não estava. Como respirava fundo antes de tentar se sentar. Como evitava chamar atenção. A funcionária chegou a pensar em falar com Daniel algumas vezes, mas sempre recuava. Faltavam provas, faltavam palavras e havia o medo. Medo de ser vista como exagerada, de perder o emprego, de causar um conflito maior. Certa noite, Daniel chegou mais cedo do que o habitual. Encontrou a mãe sentada na sala, com o rosto cansado, o corpo rígido. Antes que pudesse perguntar algo, Larissa surgiu com uma almofada nas mãos, colocou-a cuidadosamente na cadeira e comentou com naturalidade. Hoje ela passou o dia todo reclamando de dor. Acho que está ficando mais sensível. Maria abaixou o olhar. Daniel franziu a testa, mas não disse nada. A frase ficou no ar, plantada como uma semente. Sensível. A palavra incomodou Maria mais do que a dor. Mas ela permaneceu em silêncio. Não queria criar um clima estranho.
Não queria colocar o filho contra a esposa. Nos dias seguintes, Daniel começou a notar pequenos detalhes, ainda que não soubesse exatamente o que fazer com eles. Maria parecia mais retraída. Evitava sentar-se por longos períodos. Andava devagar demais. Quando ele perguntava se algo havia acontecido, Larissa respondia por ela. É idade. É falta de exercício. Ela se preocupa demais. Daniel ouvia e aceitava. Era mais confortável acreditar que tudo tinha uma explicação simples. Mas o desconforto começou a crescer. Um dia, ao entrar na sala sem ser anunciado, Daniel flagrou a mãe em pé, apoiada na mesa, respirando com dificuldade. Larissa estava sentada no sofá, mexendo no celular. Ao perceber a presença dele, levantou-se rapidamente e puxou uma cadeira para Maria. Vem, senta aqui, Maria, disse, doce demais. A cena durou poucos segundos, mas algo ficou fora do lugar. Daniel não soube dizer o quê. Apenas sentiu. Um incômodo leve, quase imperceptível, que ele preferiu ignorar. Neuza não ignorou. Naquela mesma noite, enquanto arrumava a cozinha, encontrou a pomada de Maria guardada no alto de um armário, fora do alcance. Guardou aquilo na memória como quem junta peças de um quebra-cabeça que ainda não fazia sentido. Maria começou a dormir mal. A dor não diminuía. O medo crescia. Sentia-se presa dentro de uma rotina que não controlava mais. Tinha receio de falar, receio de cair, receio de piorar a situação. Às vezes, rezava em silêncio, pedindo apenas que o filho percebesse. Não pedia vingança, pedia alívio. Larissa, por sua vez, parecia cada vez mais segura. Passava a controlar os horários, os espaços, as pequenas decisões. Quanto mais Maria se encolhia, mais Larissa avançava. Era um jogo silencioso, cruel, travado longe dos olhos de Daniel. O que ninguém ali sabia, exceto talvez Neuza, era que aquela tensão não poderia se sustentar por muito mais tempo. Algo estava prestes a acontecer. Um momento em que o controle escorreria pelos dedos de Larissa e a verdade deixaria de ser sussurro para se tornar impossível de ignorar. E quando esse momento chegasse, não haveria mais como fingir que era apenas coisa da idade. Naquela semana, Maria Ribeiro começou a contar o tempo de um jeito diferente. Já não media os dias pelas refeições ou pelas orações da tarde, mas pelos momentos em que conseguia aliviar a dor, ainda que por poucos minutos. O problema era que esses momentos estavam ficando cada vez mais raros. A dor atrás tornara-se constante. Não vinha mais apenas quando tentava se sentar. Agora acompanhava cada passo, cada pausa, cada tentativa de descanso. Maria sentia como se o próprio corpo estivesse em alerta permanente, reagindo a qualquer movimento com um aviso cruel. Ainda assim, evitava reclamar. A vergonha falava mais alto. Larissa parecia perceber exatamente quando Maria estava no limite. Era nesses dias que se tornava ainda mais rígida. Mandava reorganizar a sala, mudava os móveis de lugar, retirava qualquer apoio improvisado que Maria tentasse usar. Tudo vinha acompanhado de frases suaves, ditas num tom quase didático. Você precisa se acostumar, Maria. Dor faz parte da idade. Se ficar se entregando, piora. Neuza sentia o estômago revirar cada vez que ouvia aquilo. Sabia que não era verdade. Sabia que aquela dor tinha causa. E sabia, principalmente, que não era descuido. Era método. Numa tarde fria, Maria tentou se sentar sozinha no quarto. A cadeira era a mesma, dura, baixa demais. Quando o peso do corpo tocou o assento, a dor explodiu com tanta força que ela precisou se levantar imediatamente. O grito não saiu. O choro veio silencioso. Maria se apoiou na parede, respirando com dificuldade, sentindo o corpo falhar. Não consigo, murmurou para si mesma. Não consigo mais. Quando Larissa entrou no quarto, encontrou a sogra em pé, com os olhos vermelhos. Observou a cena por alguns segundos antes de falar. De novo isso, disse com um leve sorriso. Maria,
Você precisa parar de se colocar nesse papel de vítima. Isso cansa todo mundo. A palavra vítima cortou fundo. Maria sentiu algo quebrar por dentro. Apenas abaixou a cabeça. Larissa saiu do quarto como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, Daniel chegou mais tarde. Jantou rápido, respondeu algumas mensagens e se recolheu ao escritório. Não percebeu que a mãe não se sentou à mesa. Não percebeu que ela comeu em pé, apoiada na pia, tentando não demonstrar dor. Larissa percebeu e se manteve em silêncio. Neuza já não conseguia fingir que aquilo não a afetava. Observava Maria com atenção redobrada, tentava oferecer ajuda sempre que podia, mas era constantemente interrompida por Larissa. Não precisa, Neuza. Eu cuido disso. Mas não cuidava. Na manhã seguinte, Maria acordou com o corpo rígido. A dor era tão intensa que ela demorou longos minutos para conseguir sair da cama. Quando chegou à sala, encontrou novamente apenas a cadeira dura. Olhou ao redor, procurando qualquer alternativa, mas não havia. Tentou se sentar. Falhou. Dói muito, disse em voz baixa, quase sem perceber. Eu não consigo sentar. Larissa estava ali. Observou em silêncio. Não ofereceu ajuda. Apenas cruzou os braços. Foi naquele instante que Neuza sentiu algo diferente. Um pressentimento pesado. Não era apenas preocupação. Era urgência. Aquilo não podia continuar. E agora eu te pergunto, o que você faria no lugar da Maria? Você suportaria a dor em silêncio para não criar conflito? Ou falaria, mesmo correndo o risco de não ser acreditada? E se você estivesse no lugar do Daniel, confiaria apenas no que vê por alguns minutos por dia? Ou tentaria enxergar além da aparência? Conta para mim aqui nos comentários o que você faria. Aproveita também para me dizer de onde você está assistindo essa história. Eu adoro saber até onde essas histórias chegam, de verdade. E se você gosta de histórias assim, que mostram dores silenciosas e verdades que quase ninguém vê, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém. Isso me ajuda muito a continuar contando histórias como essa. Enquanto isso, dentro daquela casa em Curitiba, o silêncio seguia pesado. Maria sentia que estava perto do limite. Neuza sabia que algo precisava acontecer. E Larissa, confiante demais, não imaginava que cada passo seu estava levando a um momento inevitável. O momento em que a porta se abriria. Naquela manhã, algo estava diferente no ar da casa. Não era um barulho, nem um acontecimento visível. Era uma sensação densa, como se o silêncio tivesse peso. Maria Ribeiro acordou antes do amanhecer, com o corpo rígido e a dor ainda mais intensa do que nos dias anteriores. Demorou para sair da cama. Cada movimento exigia concentração. Cada passo, cuidado. Quando finalmente chegou à sala, encontrou tudo do mesmo jeito. A cadeira dura, posicionada no centro, como se fosse a única opção. Maria parou diante dela por alguns segundos, respirando fundo. Sentar parecia impossível. Permanecer em pé, um castigo. Ainda assim, tentou. Desceu o corpo devagar, sentindo a pressão crescer, o ardor se espalhar, até que precisou se levantar novamente, ofegante. Não, murmurou para si mesma. Não hoje. Larissa Ribeiro surgiu logo depois, impecável como sempre, segurando uma xícara de café. Observou a sogra em silêncio, avaliando cada gesto com atenção fria. Havia algo diferente também nela, uma pressa contida, uma impaciência mal disfarçada. Você ainda está assim? Perguntou sem esconder o incômodo. Maria, isso já está passando dos limites. Maria não respondeu. Limitou-se a se apoiar na mesa, buscando equilíbrio. A dor pulsava forte atrás, insistente, como se o corpo gritasse por descanso. Larissa aproximou-se um pouco mais, cruzou os braços e falou num tom baixo, quase confidencial. Daniel chega hoje mais cedo, disse. Não quero drama. O aviso soou como ameaça. Maria sentiu o coração apertar. Sabia o que aquilo significava. Sempre que o filho estava para chegar, Larissa ficava ainda mais controladora.
não por cuidado, mas por medo de que algo escapasse. Neuza observava de longe, com atenção redobrada. Tinha percebido o mesmo clima estranho desde cedo. Andava pela casa com o pressentimento de que algo estava prestes a acontecer. Tentou oferecer ajuda a Maria, mas Larissa interveio de imediato. Eu cuido disso, Neuza, disse, firme. Pode ir terminar o serviço. Neuza obedeceu, mas o olhar que lançou para Maria foi de preocupação sincera. A idosa respondeu com um leve aceno de cabeça, tentando transmitir força, embora não tivesse certeza de que ainda a possuía. As horas passaram devagar. Maria permaneceu quase todo o tempo em pé, apoiando-se onde podia, evitando sentar, evitando reclamar. Cada minuto parecia uma eternidade. Larissa circulava pela casa, organizando coisas que não precisavam ser organizadas, rearrumando objetos, mudando pequenos detalhes, como se tentasse controlar o ambiente e talvez a situação. No início da tarde, a dor se tornou insuportável. Maria sentiu as pernas falharem. Precisava se sentar. Precisava de alívio. Olhou novamente para a cadeira dura e soube no fundo que não conseguiria. O simples pensamento já fazia o corpo reagir. Larissa, chamou com dificuldade. A nora virou-se devagar, impaciente. O que agora? Maria respirou fundo, reunindo o pouco de coragem que ainda tinha. Eu não consigo sentar, disse, a voz falhando. Dói muito. Larissa fechou os olhos por um instante, como quem perde a paciência definitivamente. Você precisa parar com isso, respondeu ríspida. Ficar reforçando dor só piora. Se insiste em se comportar assim, depois não reclama das consequências. Maria sentiu um calafrio, não pelas palavras em si, mas pelo tom. Algo ali soava definitivo, perigoso. Ela percebeu, talvez tarde demais, que Larissa já não se importava em esconder o desprezo. Foi nesse momento que o barulho distante de um carro se aproximando quebrou o silêncio. O som conhecido do portão automático, começando a abrir, ecoou pela casa. Maria sentiu o coração disparar. Daniel. Larissa ficou imóvel por um segundo. Endireitou os ombros, respirou fundo e recompôs o rosto. A máscara estava de volta. O sorriso ensaiado, o tom doce, a postura impecável. Fica calma, disse, aproximando-se de Maria, agora num tom completamente diferente. Você está bem? Não precisa exagerar. Mas Maria não estava bem. Estava em pé, com dor, sem conseguir sentar, sentindo-se frágil demais para fingir normalidade. O barulho do carro se intensificou. Passos se aproximaram da porta. Neuza surgiu no corredor, atraída pelo som. Parou, atenta, observando a cena. Maria apoiou as duas mãos na mesa, tentando se manter firme. Larissa posicionou-se ao lado dela, como se estivesse cuidando, mas sem tocar. A maçaneta girou, e naquele instante, tudo o que havia sido silêncio, controle e crueldade silenciosa estava prestes a ser visto. A porta começou a se abrir, e com ela, a verdade. A porta se abriu devagar, interrompendo o silêncio pesado da sala. Daniel Ribeiro entrou ainda com o celular na mão, falando algo sobre uma reunião que havia terminado antes do previsto. Parou no meio da frase quando levantou os olhos. A primeira coisa que viu foi a mãe, em pé, tremendo, as mãos apoiadas com força demais na mesa, como se fosse a única coisa impedindo seu corpo de cair. O rosto pálido, marcado por dor e cansaço. Não sentada, não descansando, em pé. Mãe! Chamou confuso. Maria virou o rosto lentamente. Os olhos estavam marejados, não de choro escancarado, mas daquele tipo de lágrima que nasce quando o corpo já passou do limite. Filho. A voz saiu fraca. Dói muito. Eu não consigo sentar. As palavras atravessaram a sala como um golpe seco. Daniel largou o celular no bolso no mesmo instante. O olhar correu pelo ambiente rápido, atento demais para quem sempre viu tudo como normal. A cadeira dura ao lado da mesa, nenhuma almofada, nenhum apoio, nada que justificasse aquela cena. Como assim não consegue sentar?
Perguntou, já se aproximando. Maria tentou explicar, mas o corpo falhou antes. Um gemido contido escapou. Ela levou a mão às costas, fechou os olhos por um segundo, como quem tenta suportar uma dor que já não cabe mais dentro. Daniel estendeu o braço para ajudá-la, mas antes que pudesse fazê-lo, Larissa se adiantou sorrindo. Amor, calma, disse, num tom doce demais. Ela anda exagerando essas dores. Fica se levantando e sentando toda hora. Eu já expliquei que isso só piora. Daniel virou o rosto devagar para a esposa. O tom dela não combinava com a cena diante dele. Algo não encaixava. O sorriso parecia deslocado, ensaiado. Exagerando, repetiu ele, a voz mais baixa. Larissa manteve o sorriso. É a idade, Daniel, você sabe como é. Se a gente reforça, vira hábito. Daniel voltou o olhar para a mãe. Viu o esforço para permanecer em pé. Viu o constrangimento estampado no rosto dela. Viu algo que nunca tinha visto antes. Medo. Mãe, senta, disse, puxando a cadeira. Maria tentou. No instante em que começou a se abaixar, o corpo reagiu de novo. Ela se levantou num sobressalto, respirando com dificuldade. Não dá, murmurou. Dói demais. Daniel ficou imóvel por um segundo. Depois, explodiu. Como assim não dá? A voz ecoou pela sala, alta, carregada de raiva. Larissa, o que está acontecendo aqui? Larissa perdeu o sorriso por um instante, mas logo recompôs. Daniel, você está se exaltando à toa. Eu só estou tentando ajudar sua mãe a lidar melhor com a idade. Ajudar? Ele apontou para a mãe. Olha para ela. Olha para minha mãe. Neuza apareceu no corredor, atraída pelos gritos. Parou ao ver a cena, o coração acelerado. Daniel a viu. Seus olhos buscaram confirmação. Neuza, chamou firme. O que está acontecendo nessa casa? O silêncio caiu pesado. Larissa virou-se rapidamente. Não se mete, Neuza, disse seca. Isso não é assunto seu. Foi o suficiente. É assunto meu, sim, Daniel respondeu, agora gritando de vez. Essa é a minha mãe. Ele se aproximou de Maria, colocou a mão com cuidado em suas costas, ajudando-a a se sentar na ponta da mesa, longe da cadeira dura. Maria respirou fundo, sentindo um alívio mínimo, mas suficiente para não desabar. Desde quando ela não consegue sentar? Perguntou Daniel, sem tirar os olhos da esposa. Larissa cruzou os braços. Ela sempre foi dramática. Daniel riu, um riso curto, incrédulo. Dramática? Repetiu. Você tem ideia do que está dizendo? Ele apontou para a cadeira. Essa cadeira sempre ficou aqui? Larissa hesitou por um segundo. Pouco, mas Daniel percebeu. Responde! Gritou. Eu tirei a poltrona porque não era adequada. Disparou ela, perdendo o controle. Idoso precisa de firmeza, não de conforto. As palavras ficaram suspensas no ar. Daniel sentiu algo quebrar dentro dele. Você tirou o conforto da minha mãe, disse num tom baixo e perigoso. Você sabia que ela sente dor. Você viu, e mesmo assim fez isso. Larissa abriu a boca para responder, mas Neuza falou antes. Doutor Daniel, a voz tremia, mas era firme. Isso não começou hoje. A dona Maria sente dor há dias. A cadeira, as almofadas, a pomada, tudo some quando o senhor não está. Larissa virou-se furiosa. Cala a boca! Gritou. Você é só uma empregada. Daniel ergueu a mão. Chega! A voz dele saiu forte, autoritária. Chega agora. Ele encarou a esposa como nunca tinha encarado antes. Você passou dos limites, todos eles. Larissa tentou se aproximar. Amor, você está entendendo errado. Não! Ele gritou. Quem entendeu errado fui eu, por muito tempo. Ele apontou para a porta. Pega suas coisas, agora. Larissa arregalou os olhos. O quê? Você não fica mais nessa casa. A voz dele tremia de raiva. Você não manda mais aqui. Nunca mais encosta na minha mãe. Você não pode fazer isso comigo. Ela gritou. Posso. E estou fazendo. Daniel virou-se para Neuza. Fica com minha mãe, não deixa ela sozinha. Depois voltou o olhar para Larissa. Duro. Você achou que podia machucar alguém em silêncio. Acabou.
Larissa ficou imóvel, respirando rápido, percebendo tarde demais que a porta que se abriu não foi só a da casa, foi a do fim. O silêncio que tomou conta da sala depois das palavras de Daniel foi pesado, quase físico. Larissa permaneceu parada por alguns segundos, como se não acreditasse no que tinha acabado de ouvir. O rosto, antes controlado, agora estava vermelho, os olhos arregalados, a respiração curta. A máscara havia caído de vez. "Você está louco", disse ela, tentando rir, mas a voz saiu trêmula. "Isso é absurdo. Você vai se arrepender." Daniel não respondeu de imediato. Caminhou até a cadeira dura, segurou o encosto com força e a afastou para um canto da sala, como se aquele objeto concentrasse tudo o que havia de errado ali. Depois, voltou-se para a mãe, abaixou-se diante dela e falou num tom completamente diferente. "Mãe, olha para mim", disse com cuidado. "A senhora vai descansar agora. Eu estou aqui." Maria assentiu, as mãos tremendo. Neuza trouxe rapidamente uma almofada, colocou sobre a mesa e ajudou Daniel a acomodar a idosa com o máximo de cuidado possível. O simples gesto de apoio fez Maria soltar um suspiro longo, aliviado, como se finalmente pudesse respirar depois de dias prendendo o ar. Larissa observava a cena com raiva crescente. Aquilo não fazia parte do plano, não daquele jeito. "Você está fazendo um teatro", disparou ela, tentando retomar o controle. "Está me expondo por causa de uma velha cheia de manias." Daniel se levantou devagar. O olhar que lançou para a esposa não tinha mais raiva explosiva. Tinha decisão. "Essa velha, como você chama, é a mulher que me criou." Ele se aproximou um passo. "E você a fez sofrer de propósito, dentro da minha casa. Eu só estava tentando colocar limites." Larissa gritou. "Ela se vitimiza, se faz de fraca, ocupa espaço demais." "Chega", Daniel respondeu firme. "Você não vai inverter isso." Ele respirou fundo, como se precisasse se manter no controle para não dizer coisas ainda mais duras. "Você tem 15 minutos para pegar o essencial. Depois disso, não entra mais aqui." "Você não pode me expulsar assim", Larissa esbravejou. "Essa casa também é minha." "Não é", ele rebateu sem hesitar. "E nunca foi." Larissa tentou se aproximar de Maria, talvez para intimidar, talvez para provocar. Daniel se colocou imediatamente à frente da mãe. "Nem chega perto", disse, elevando a voz. "Se der mais um passo, eu chamo alguém para te tirar daqui." Neuza observava tudo com o coração acelerado. Nunca tinha visto Daniel daquele jeito. Ao mesmo tempo, sentia uma mistura de medo e alívio. Pela primeira vez, alguém estava protegendo Maria de verdade. Larissa percebeu que havia perdido. A raiva se transformou em algo mais frio. Ela virou-se abruptamente e seguiu para o quarto, batendo a porta com força. O som ecoou pela casa como um encerramento definitivo. Daniel se sentou ao lado da mãe. "Me perdoa", disse com a voz embargada. "Eu devia ter visto antes." Maria levou a mão ao rosto dele, num gesto simples, cansado, mas cheio de afeto. "Você acreditou no que parecia certo", respondeu. "Às vezes a gente demora para enxergar." Neuza enxugou os olhos discretamente e se afastou para dar privacidade, mas permaneceu por perto, atenta a qualquer movimento. Minutos depois, Larissa reapareceu com uma mala pequena nas mãos. O olhar estava duro, sem lágrimas. Passou pela sala sem olhar para ninguém. "Isso não vai ficar assim", disse, parando por um segundo. "Você vai se arrepender, Daniel." "O único arrependimento que eu tenho", ele respondeu, "é ter permitido que você fizesse isso com a minha mãe." Larissa saiu. A porta se fechou atrás dela com um estalo seco. Nenhum grito, nenhuma cena. Apenas o fim. Daniel permaneceu parado por alguns segundos, ouvindo o silêncio que se instalava. Um silêncio diferente, menos pesado, como se a casa respirasse de novo. Ele voltou-se para Maria. "A senhora nunca mais vai passar por isso", disse. "Eu prometo." Maria fechou os olhos por um instante, sentindo a dor ainda presente, mas agora acompanhada de algo novo. Segurança.
Naquele dia, não era apenas Larissa que saía daquela casa. Saía também a negligência disfarçada de confiança, o silêncio imposto pela vergonha, a dor escondida atrás de boas aparências. Daniel sabia que ainda haveria consequências, conversas difíceis, decisões legais. Mas uma coisa estava clara: ele tinha escolhido finalmente o lado certo. A casa parecia outra naquela noite. Não porque os móveis tivessem mudado de lugar, nem porque o silêncio tivesse desaparecido, mas porque algo essencial havia sido restaurado. Maria Ribeiro descansava finalmente sentada, apoiada por almofadas que Neuza fizera questão de colocar com cuidado. A dor ainda existia, mas já não vinha acompanhada de medo. Havia alívio no corpo e principalmente no coração. Daniel permaneceu por perto o tempo todo. Cancelou compromissos, desligou o celular, ignorou mensagens que antes julgaria urgentes. Pela primeira vez em muito tempo, entendeu que sucesso algum compensava a ausência diante de quem sempre esteve ali. Sentou-se ao lado da mãe, segurou sua mão e ficou em silêncio. Às vezes, não é preciso dizer nada. Estar presente já é uma forma de pedir perdão. Neuza observava de longe, com a sensação de que testemunhara algo raro. O momento exato em que uma verdade, por mais dolorosa que fosse, encontra espaço para respirar. Aquela casa, antes marcada por controle e frieza, agora carregava um clima diferente. Não era perfeito, mas era honesto. Nos dias seguintes, Daniel tomou decisões que adiara por tempo demais. Reorganizou a rotina da casa, devolveu à mãe o direito de escolher onde sentar, quando descansar, como viver, procurou médicos, ouviu profissionais, mas, acima de tudo, ouviu Maria. Sem interromper, sem minimizar, sem explicar demais. Apenas ouviu. Maria, por sua vez, começou a recuperar algo que pensava ter perdido para sempre. A sensação de que ainda importava, que sua dor não era exagero, que sua presença não era um incômodo. Cada pequeno gesto de cuidado reconstruía um pedaço de sua dignidade. Larissa saiu daquela história sem aplausos, sem justificativas e sem o poder que acreditava ter. Às vezes, a punição mais dura não é o escândalo, mas a perda do controle, a perda da máscara, a certeza de que ninguém mais acredita na versão ensaiada. Daniel sabia que ainda haveria conversas difíceis, processos emocionais, talvez até consequências legais. Mas uma coisa estava definida: nunca mais permitiria que o silêncio machucasse alguém que ele amava. Aprendeu, da forma mais dura, que confiar não significa fechar os olhos. E que amor verdadeiro não exige que a dor seja escondida para manter a paz. Histórias como essa nos lembram de algo essencial. Nem toda violência deixa marcas visíveis. Às vezes, ela se manifesta em pequenas escolhas, em desconfortos ignorados, em dores minimizadas. E quando isso acontece dentro de casa, o impacto é ainda mais profundo. Se você chegou até aqui, talvez tenha se reconhecido em alguma parte dessa história. Talvez como Maria, que sofreu em silêncio para não incomodar. Talvez como Daniel, que acreditou demais nas aparências. Ou talvez como Neuza, que viu tudo, mas não sabia como agir. Que essa história sirva como um convite à reflexão. Quantas vezes alguém ao nosso lado está pedindo ajuda sem conseguir dizer em voz alta? Quantas dores são chamadas de exagero apenas porque são inconvenientes? E quantas vezes confundimos confiança com ausência? A transformação começa quando escolhemos enxergar. Quando decidimos ouvir de verdade, quando entendemos que proteger quem amamos é uma responsabilidade que não pode ser adiada. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém. Isso faz uma diferença enorme e me permite continuar trazendo histórias que provocam reflexão, emoção e transformação. Porque contar histórias também é uma forma de cuidar. E toda dor reconhecida é o primeiro passo para a cura.